O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali, deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém, Jesus. Amém, Maria. Irmãos e irmãs, 4ª semana, nós estamos celebrando da quaresma do nosso Deus. E hoje o Senhor nos traz mais um episódio onde Ele se encontra com alguém que está doente. Lembrando que esse domingo agora, o primeiro dia da semana, o Senhor fez aquela cura do cego. Vocês lembram, né? Que a gente trabalhou muito a questão do batismo. E hoje, nessa terça-feira, o Senhor, Ele está indo para uma das festas em Jerusalém. Jerusalém festejava muitas festas simbolizadas a libertação que Deus fizera na vida dos judeus. Então Jesus também foi para Jerusalém, e ele viu ali na famosa piscina de Betesda, como diz ali, que era uma piscina famosa ali no meio dos judeus, que aqueles doentes de vários tipos de enfermidades, quando esperavam o movimento da água daquela piscina, né, ela era movimentada, segundo uma tradição, por um anjo, que de vez em quando ia lá. Então todos que iam com fé lá, se banhavam naquela água, ficava curado de qualquer doença. E Jesus estava lá e viu, aqui é interessante, como Jesus vê, Ele é Deus, Ele vê a minha doença também, como vê a sua, como vê a nossa. E aqui um adendo: essa doença foi a primeira palavra que eu disse
no início da missa agora com vocês. Irmãos, quem não se reconhece enfermo, pecador, não pode seguir Jesus, não convém, porque só segue Jesus quem se considera pecador, doente. Doente e pecador, na Bíblia é a mesma coisa. Então Jesus, ele se aproxima daquele que está doente, e aí a gente pode se colocar também, e está doente durante muito tempo. Esses 38 anos, significa o quê? Para nós significa toda a minha vida até aqui, antes de conhecer Jesus. Então pode ser 50 e poucos anos para uns, 70 e pouco para outros, 20 e pouco para... não importa. Se eu ainda não tive a experiência com Cristo, eu ainda estou à beira desse caminho, doente, só, por que só? Porque ninguém me leva para a piscina. Veja, e aqui é uma coisa interessante, vocês repararam que essa piscina, ela faz ali uma leve lembrança da samaritana que ia pegar água lá no poço de Jacó, e Jesus ao meio-dia para naquele bendito poço, e começa a puxar uma conversa com a samaritana, e ele ali vai dizer, você está pegando essa água aqui, mas eu quero te dizer que só existe uma água que sacia de verdade, é a água viva. E ela pergunta, mas onde eu vou achar? Em mim, eu sou a água viva, eu dou a água viva. E a gente sabe, a gente sempre fala aqui, que a palavra água, fogo, esses símbolos bíblicos, é para falar que Cristo, ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida verdadeira, que cura todas as doenças, cura o doente. E a primeira leitura de hoje, que a gente viu em Ezequiel, escutou, que você fala que um anjo levou Ezequiel, o profeta, ao redor do templo. Quem é esse templo? É Cristo. Que água é essa que vai inundando, até que dá para você nadar de braçada? É o Espírito Santo que ele, Jesus, dá. Não esqueça disso, tá? Então esse homem também estava parecido com aquela mulher, tentando ir até aquela piscina para se banhar, mas aquela piscina, ela não cura. Todos aqueles que iam lá eram curados, mas a cura verdadeira, da água verdadeira, de quem realmente dá a cura, estava ali olhando para aquele homem. Aquele homem estava de frente com ele, e Jesus se apresenta como a pia, essa pia que a gente falou domingo, que é a pia batismal, que é onde ele dá a vida dele para nós, é onde existe a verdadeira cura de todo o tempo que uma pessoa pode estar doente, é Jesus. Mas atenção que a gente já refletiu isso aqui. Jesus faz uma pergunta sabendo que ele estava doente, tanto é que João faz questão de dizer, Jesus sabia que aquele homem estava doente há muito tempo, chega perto dele e faz uma pergunta, queres ser curado? Aqui está uma pergunta que a gente não pode desmerecê-la como uma pergunta óbvia, padre. Você nunca pode duvidar se Cristo estava zombando do doente. Não, Cristo não está zombando não, muito pelo contrário, é perigoso aquele que está ali querendo se mergulhar na piscininha, ou falar eu quero uma cura, mas eu quero uma cura do meu jeito. Quantas vezes você e eu queremos curas de Deus também? Não é mentira. Quantas vezes eu, padre, eu homem, eu ser humano, eu com meu coração, também quero a cura de Deus. Mas que cura é essa? Muitas vezes eu procurei em Cristo Jesus, que Ele me desse a cura. Por exemplo,
eu nunca neguei isso, eu sempre dou um exemplo para vocês. O meu pai, quando estava doente, eu pedi a Deus que Deus curasse o meu pai. Eu pedi. Eu tenho tanta certeza que vocês que já passaram por experiências também fortes como essa, vocês também pediram. Mas você pediu. Você pediu porque você sentiu uma necessidade de pedir a Deus aquilo que você estava sentindo. Meu pai precisa ser curado, Senhor. E a gente tem uma justificativa para pedir a cura para as pessoas que a gente ama. A gente fala, Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele honrou a família até aqui. Jesus, se eu tenho alguma qualidade é também por causa dEle, é também por causa dEle. Então, Senhor, olha, escuta a minha oração, nos dê essa graça de curar o meu pai. Então fui eu pedir, não é problema nenhum você pedir. Só que aquele homem também poderia estar pedindo as suas curas, naquilo que ele entendia que era o momento de pedir. Mas Cristo, quando Ele aparece neste mundo da vida da gente, Ele não vem para dar a cura que você precisa. É aqui que a gente é pego numa jogatina do diabo. Isso é tão difícil para muita gente entender, porque eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Muito importante. Quando diz que a pessoa humana, ela tem corpo e alma. O que é a alma da pessoa? A alma da pessoa humana é onde estão os sentimentos dela. A alma, eu tenho uma alma, você também tem. E o que tem dentro dessa alma tua aí? Tem sentimento. É onde brota o teu querer, a tua vontade. Por exemplo, você não tem vontade? Eu tenho um monte de vontade. Onde ela está? Onde ela brota? Na minha alma. Tá? E o meu corpo carrega esta alma também. A minha pessoa inteira é corpo, carne, ok? E alma, onde eu tenho os meus sentimentos. Por exemplo, Jesus, e também a pessoa de Jesus, a natureza, Jesus tinha uma natureza divina e humana. Por que divina? Porque Deus se fez homem. Mas a partir do momento que se fez homem igual a nós, Ele também tem a natureza humana, com uma alma. A alma de Cristo era humana ou a alma de Cristo era divina? Vamos lá, de Jesus Cristo, a alma de Jesus era humana ou a alma de Jesus era divina? Perguntinha de vestibular aqui na Santíssima Trindade. Pode responder sem medo de errar. Quem acha que é divina, levanta a mão. A maioria, pode abaixar. Quem acha que a alma de Cristo Jesus é humana, levanta a mão. Uma minoria, eu também vou levantar. É humana. Humana. Ô padre. Aí começa com as perguntinhas. Ô padre, mas ele não é Deus? É. Então como é que a alma dele pode ser humana? É humana. Os sentimentos de Cristo, ele só tem uma diferença dos meus sentimentos e do seu. Qual? Não é desarranjado. O nosso veio desarranjado. Esses sentimentos que é a minha alma. A gente não herdou o pecado, então a gente está desajeitado. Jesus não. Jesus não herdou pecado nenhum, mas a alma dele é humana. Quer ver? Quer ver? Mateus capítulo 1, Hebreus capítulo 5, Mateus capítulo 1, Hebreus capítulo 5. Mateus capítulo 1, o autor sagrado vai dizer que Jesus crescia em estatura e sabedoria. Crescia, não só de tamanho físico, corpo, como o homem, que ele estava ficando um homenzão, um homem bonito, grande, mais ou menos 1,90 m, mas ele também estava crescendo em sabedoria. Tá, como é que Deus cresce? Deus
Se a alma fosse divina, ele não crescia na sua sabedoria, ele é sabedoria plena. Isso em Mateus 1. Em Hebreus 5. Hebreus 5, o autor sagrado vai dizer assim: Cristo precisou, Cristo quem? Jesus, precisou aprender a obedecer o Pai. Para um pouquinho e pensa, ninguém precisa ser muito inteligente para entender essa afirmação que os evangelhos não falam, mas o autor sagrado em Hebreus está falando. Jesus precisou aprender a obedecer o Pai. Por quê? Porque Jesus ele tem a alma humana, ele tinha vontade dele. Quando ele foi evangelizar em nome do Pai, ele teve um jeito dele, muitas vezes, de evangelizar, e ele percebeu, atenção aqui, Jesus percebeu que muitos métodos dele, que não tem pecado, não estava dando certo. O povo queria fazer dele rei, o pessoal não enxergava nele que ele era Deus, o povo era lerdo, e aí o povo não reconhecia ele como o Messias, o ungido. A maioria não reconhecia não, gente. É só você ler os evangelhos. Jesus chorou e clamava ao Pai muitas vezes. Veja, um Deus que chora, um Deus que tem sentimento humano. Então a alma de Jesus não é divina, tá? A natureza de Jesus é divina. Por quê? Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se, se tornou homem. Então a natureza é divina, mas a sua pessoa, a sua alma é humana. Por isso que ele é Deus e homem. Então Jesus, a única diferença que ele tem de nós nos sentimentos é que os sentimentos de Jesus não era e nunca foi desarrumado como o seu é e o meu também. É a alma da gente. Então aquele homem que estava deitado ali, doente, como nós somos doentes, ele queria ser curado, como todos que se enfiavam naquela piscina. Mas que cura é essa que eles iam buscar? A cura do meu jeito, a cura na minha medida, aquilo que eu acho que Deus tem que me curar. Olha. Gente, isso não existe para quem se considera doente. Para quem se considera doente, eu sou doente, eu dependo de quem? De um médico, e ele que sabe qual é a minha doença, não eu. Eu tenho um monte de achismo. Eu acho que vai ser melhor o meu pai ser curado. Você acha? Mas Deus não tem os pensamentos humanos. Só o Espírito Santo que dá os sentimentos e o pensamento de Deus na gente. Só o Espírito Santo. Enquanto eu não tiver amizade no Espírito Santo, eu tenho um sentimento que é minha alma, e ela nunca vai ser, nunca, os sentimentos de Deus. Por isso, quando eu vou pedir, eu peço daquilo que brotou dentro da minha alma, simplesmente assim. É onde muitas vezes a gente sofre. Por quê? Porque nem sempre, muitas vezes, o Senhor não realiza a obra que você, na sua alma, deseja. Porque Deus é mau? Não, porque Deus não é mau. Deus é bom. Mau é você, mau sou eu. Porque se eu tenho que reconhecer, sou doente. Agora, Deus sabe. Quando a gente fala assim, Deus sabe, meu irmão, Deus tudo sabe. Ele é a sabedoria. Se Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição, Ele não é uma experiência, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Então Deus sabe o que você e eu necessitamos. Ah, mas é que eu sinto. Não, seguir Jesus não é sentir. Seguir Jesus é adorá-lo, é se abrir para Ele. Se você fosse sentir para seguir Jesus, a maioria daqui nem estaria aqui hoje.
porque a gente queria assim, eu senti vontade de ficar em casa, eu quero fazer do meu jeito, porque a gente tem sentimento próprio. Não, eu vou seguir Jesus porque eu creio, porque eu sei que a vida está nele, e eu quero essa vida para mim, eu quero ter os sentimentos dele. Então, aquele homem, quando escuta Jesus falar, queres ser curado? Essa palavra aqui, não necessariamente é a cura que aquele homem quer. Jesus está dizendo, eu vou curar do meu jeito, queres? Aqui você vai entender por que Jesus fez a pergunta, porque muitas vezes o Senhor curou, está curando o meu coração, permitindo que eu passe pelo crivo da humilhação. Por isso que ele falou, queres ser curado? Do seu jeito, Senhor? Sim, do meu jeito, eu vou curar você. Como? Pelo caminho da cruz. Eu vou permitir que cruzes sejam alcançadas na sua vida. Você vai experimentar cruz, de alguma maneira, queres? Ele está falando, quer? Veja, ele não está falando, sabe aquilo que você quer que eu cure? Não foi para isso que eu vim, porque eu sei o que você precisa, e por eu saber o que você precisa, eu vou fazer uma pergunta para você. Tu acreditas em mim, mesmo que contrarie a sua alma, os seus sentimentos? Vai contrariar. Às vezes nem tanto, às vezes pode coincidir com aquilo que realmente Deus tem para você, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, quando Jesus fala para aquele homem, queres, ele está falando para mim. Ô Padre Marcos, tu queres mesmo ser curado? Às vezes dá até medo de falar quero. Não é verdade? Às vezes não dá medo de falar quero. Por quê? Porque Deus vai mexer com a sua estrutura. E o que ele vai fazer? Não sei. Ele pode permitir tanta coisa, que você fala, ai meu Deus do céu, eu tenho medo só de imaginar, se eu perder alguém que eu amo, vai que eu falo, quero ser curado, aí ele vai lá e ele mexe com alguém, exatamente com alguém que eu amo muito, ai, e se ele mexer com a minha saúde, eu que sempre tive uma saúde boa, hein? E se ele permitir que eu experimente uma enfermidade? Ah não, Senhor, olha, pensando melhor, deixa eu aqui sentadinho olhando para outra piscina, quem sabe vem um anjo de vez em quando aqui, eu dou sorte, gente, não é brincadeira, seguir Jesus é se lançar nele, mas para lançar-se nele, tem que haver uma coisa, eu sempre falo isso para mim, e custa, viu, e falo isso para vocês, renuncie você. Quem tem coragem? Quem tem coragem de se renunciar? Renunciar pega tudo aquilo que você tem como vontade própria sua, por mais linda que ela seja, romântica que ela seja, o que você faz com ela? Dê para mim. Jesus pega o que você está entregando, você do teu jeito, e aí ele vai colocar você agora numa nova forma, pode demorar um pouco, mas ele vai colocar você no caminho dele, na vida com ele. Isso custa. A porta é estreita, viu meu irmão, lembra? São poucos os que passam nela. Quem é a porta? É Cristo Jesus, Ele é a vida, e para entrar na vida de Cristo, são poucos, porque dá medo de se largar, é que nem aquela historinha que a gente já contou aqui várias vezes, aquele homem que era alpinista, ele era um ótimo alpinista, ele sobe numa das montanhas, num dia mais congelante da montanha, muita neve, e ele era profissional,
até que ele ficou, subiu, e aí ele achou que ele ia conseguir descer e daria tempo de não chegar à noite, onde a neve fica maior. Então ele começou a descer, aí, só que ele foi tapeado pelo tempo e pela hora, começou a escurecer, começou a vir muita neve, e ele começou a perder as forças, e a respiração começou a mudar. E ele usou toda a técnica dele, todos os recursos dele, até que ele não aguentava mais, ele parou, e ele fez uma oração a Deus: Senhor, se possível me cura, Senhor, não me deixa morrer aqui, nesse lugar, longe da minha família, Senhor, longe de tudo. Eu sei, eu acabei sendo muito audacioso, mas Senhor, eu aprendi, se possível me tira dessa, me cura, Jesus. Ó Virgem Mãe Maria, ó Divino Espírito Santo, ó São José, que nem a gente. Ele silenciou, e ali, tremendo, com os olhos, ele não conseguia nem mais se segurar, ele estava assim, ele falou, se eu soltar, eu vou morrer. Ele não aguentava mais, ele sentiu no coração, como que uma voz dizendo: pega a sua faquinha, corta a corda. Mas ele ignorou, e ele continuou: Deus tem misericórdia de mim, eu vou morrer, mas eu creio, Senhor, fica comigo nesta hora. Aí ele parou um pouco, com muita dificuldade, de novo, mais forte, ele sentiu: pega uma faquinha que você tem aí, puxa, corta a corda. Ele falou: mas como é que eu vou cortar a corda? Ele não teve coragem. É o que o padre está falando aqui agora. Muitas vezes eu não tenho coragem de me abandonar naquilo que Deus está pedindo para você. Eu tenho medo. E se mexer com a minha saúde? E se eu perder um ente querido? E se mexer com as pessoas que eu amo? Não, Senhor. E Jesus vai dizer: abandona-te, corta a corda. Ele não cortou. Conclusão: ele morreu, congelado, paralisado ali. No dia seguinte, toda aquela patrulha foi fazer uma varredura para ver se encontrava ele. Com muito custo acharam o corpo dele. Onde ele estava? A menos de um palmo do chão. Se ele cortasse a corda, ele vai dizer tuca. Ele não pediu a Deus, era só confiar. Mas eu confiar em quem? Nele. Irmãos, é tão difícil a gente confiar em Deus. A gente tem medo, porque a gente já confiou. Por exemplo, quantas vezes eu confiei em Deus, e confio em Deus, mas às vezes Deus permite eu experimentar cada coisa, para eu muitas vezes, mas é uma tentação permitida por Deus. Eu começo a falar: será mesmo que Deus está comigo nessa hora? Será mesmo que Deus, tudo isso não é uma ilusão da minha cabeça, não? Quantas vezes já me passou isso na minha cabeça? Será que eu não vou? Será que o povo não tinha razão? Que a gente está perdendo tempo? Porque olha as coisas que estão me acontecendo, olha a desilusão que eu tenho sobre algumas coisas na minha vida. Ô Senhor, o Senhor está comigo ou o Senhor não está comigo? Quantas vezes eu penso assim? Aí lá depois de tanta teimosia minha, aí demorou até que Deus mostra que Ele sempre esteve comigo, e era uma questão de eu me abandonar nele. Claro, irmãos, que às vezes vai acontecer perdas na sua vida, vai, decepções, vai, mas por quê? Porque Deus está treinando você, Ele te ama. Entenda, aqui é o laboratório da vida, aqui, a vida é Deus, o laboratório é esse mundo, e o Senhor permite, na liberdade de escolha da tua vida, queres ou não, veja que é um convite que Ele faz: queres? Sim, Senhor, eu quero. Então começa a treinar uma renúncia na tua vida. Não tem jeito, irmãos. Quem não fizer essa experiência está morto.
vai continuar vivendo, talvez por algum tempo. Mas como é que você vai viver? Morto, mortinho, frágil. Qualquer coisa te joga no chão e te deixa caído. Não, Jesus, Ele é delicado. Queres que eu te cure? Quero, Senhor. Então levanta-te. Deus começou a obra dele salvadora. Por isso que nós podemos, olha o que o padre vai falar. Aqui não é ousadia da minha natureza humana, é ousadia no espírito. Você pode dizer: em nome de Jesus, eu profetizo a vitória de Cristo sobre a minha casa. Em nome de Jesus e no sangue de Cristo, eu proclamo a cura e a libertação na minha família agora. Que o Senhor já está fazendo a obra dele. Está. Eu proclamo, você pode fazer isso, porque você tem a vida de Cristo. Mas para você fazer isso, você tem que acreditar. Você precisa fazer uma experiência com Cristo, de falar: Senhor, eu sei que não vai ser do meu jeito e nem no meu tempo, mas que o Senhor já está fazendo a obra, o Senhor está. E qual é o resultado dela? O céu. Ah, mas morreu uma pessoa. Você continua dizendo: alguém que morreu na tua família, que você ama, alguém que você não vê mudança nenhuma. Você pode continuar dizendo: obrigado, Senhor, eu te louvo e proclamo a tua vitória sobre esse meu filho. Mas os teus olhos não estão vendo mudança. Não importa, eu continuo dizendo: Jesus já venceu, porque eu estou orando por ele, porque a minha vida está em Cristo, e no nome e na graça de Deus, eu estou proclamando a libertação para a minha família. Isso não é uma brincadeira, desculpa a palavra, isso não é um faz de conta, isso não é um ilusionismo, não é magia, não, isso é graça de Deus. Jesus falou: a tua fé te curou. Quem crê verás. Quem acredita em mim fará obras maiores do que eu fiz. Oh, meu irmão, minha irmã, será possível que o Senhor está brincando com você? Não está. Mas por amor a Deus, não esqueça dessa palavra. Queres que eu te cure? Então, não vai ser do teu jeito, não vai ser no tempinho que você quer, não vai ser assim. É um abandono no Senhor. Acredita no que o Padre está falando aos seus ouvidos, em nome de Jesus. Normalmente não será no teu tempo, e muitas vezes não será como você gostaria. Não será. Mas é aí que está o momento de você testemunhar Jesus. Quando? Quando eu não vejo, quando eu ainda não vi, naquilo que eu necessito de cura de Deus. A minha natureza humana gostaria de ver, eu sei, por isso que muita gente chora, mas mesmo eu ainda não vi, eu proclamo: Deus já é vitorioso na vida do meu filho. Eu nunca vou esquecer o testemunho daquela mulher. Padre, eu vim aqui nesta missa para um dia alcançar a graça de Deus na vida do meu filho. Por quê? Meu filho é drogado, é isso e aquilo. Ela começou a vir. Depois, num dia ela me procurou, depois de muito tempo, depois da minha, Padre, quero dar um testemunho. Você lembra de mim? Lembro. Que eu falei do meu, lembro. Aí eu imaginei, acho que ela alcançou uma graça segundo o que ela veio buscar. Não, ela recebeu uma outra graça maior ainda. Aí eu falei: qual é? Falou assim: pois é, Padre, eu não vim aqui que o meu filho estava assim, assado. Pois é, ele faleceu. Ele faleceu. Eu não queria que ele falecesse, mas ele faleceu. Mas quando a gente começou a celebrar essa missa, o Senhor falou tanto para a gente largar em Deus, porque Deus sabe, independente do que acontecer, Deus sabe que aquilo que você está entregando é cura e a libertação certa na mão dele. E Padre,
eu tenho um alívio tão grande que depois que eu comecei a orar pelo meu filho, o Espírito Santo entrou em mim e me deu uma certeza, que não é ilusão minha, eu não conto para ninguém, estou contando para o Senhor, que o meu filho, ele está salvo, e que um dia eu também, com a graça de Deus, verei o meu filho no céu, que é um lugar que nem todos vão, mas por causa da minha fé, da minha oração, que eu pedi a libertação para ele, é como se eu estivesse vendo o meu filho ser acolhido por Nossa Senhora. Por isso, Padre, eu quero bem dizer a Deus, porque não foi do meu jeito, mas Deus fez o que era para ser feito, e por isso eu estou aqui glorificando o Senhor. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Às vezes vai acontecer isso com a minha vida e com a sua. Vai, não se iluda. Crer em Deus é se abandonar. Não sei o que vai acontecer. Olha, eu não sei. Outro dia eu falei assim para uma pessoa que perdeu uma pessoa querida. Aí, Padre, eu tenho certeza que está no céu. Eu falei assim, não é assim que você tem que trabalhar. Você tem que entregar a Deus, rezar nas missas pela alma dele. Não, Padre, mas eu conheço a pessoa com quem eu vivi. Era uma pessoa muito boa, Padre, temente a Deus. Ótimo. Eu falei, mas isso, você, na tua convivência com ele, você via todas essas coisas de qualidade. Mas Deus, que construiu o coração da gente, sabe o que aquela pessoa ainda ela tinha como limitação, fraqueza. E às vezes ela não está no céu ainda. Então, só Deus sabe a alma daquela pessoa, como que ela pode estar. Então você quer que ela esteja no céu, cuidado, eu também quero. Mas não é assim, eu tenho tanta fé que a alma daquela pessoa está no céu. Não. Eu vou rezar, para que na santa vontade de Deus, na misericórdia dEle, esta alma do meu ente ou da minha ente querida esteja no céu. É assim. Por isso que a gente reza a vida inteira. Enquanto eu viver, eu vou rezando pela alma lá. E depois espero que alguém reze pela minha. Porque Deus sabe as minhas fraquezas como homem, padre. Vocês podem ver, sou padre maravilhoso. Mas Deus enxerga, não para me acusar, para me curar. Por isso Deus permite as minhas dificuldades. Por isso Deus me coloca dentro de uma provação. Porque Deus sabe, para que um dia eu possa estar com Ele, eu preciso me abandonar, renunciar a muita coisa aqui dentro, vaidades, entende? Eu preciso renunciar e esvaziar isso. E como é que esvazia? No laboratório desta vida, nessa Galileia. Então, meu irmão, a quem tu procuras? Jesus de Nazaré. Então não procura ele no cemitério, como Maria Madalena foi procurar ele, porque ela ouviu dele. Vai dizer aos meus irmãos que eu estarei aguardando eles onde? Aí onde você vive, na Galileia. É no teu dia a dia que Jesus está. É com choro teu ali, porque Ele se fez homem como nós. Aqui é uma coisa muito importante. Por que Deus se fez homem? Porque a segunda pessoa da Trindade, eu sei que parece ser mais complicado isso, o próprio Deus, Ele sabe o que nós seres humanos sentimos. Ele que nos criou, quando Ele se fez homem, em Cristo Jesus, se encarnou ali, Jesus chorou, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus foi contrariado, Jesus teve todos os sentimentos humanos, para que você tenha certeza que Jesus, Ele é o Senhor, e Ele sabe o que você sente. É por isso que Ele tem misericórdia de você. Já ouviu falar, Jesus é misericordioso? É, porque Ele sabe, Ele não experimentou o pecado, mas Ele sabe o choro, o medo que a gente tem. Ele sabe que a gente às vezes fica triste. Ele sabe. Então Ele se fez homem, para que a gente fala, Jesus, eu quero ter os teus sentimentos vivendo em mim.
Tu és Deus. Ensina-me a esvaziar de mim e proclamar: eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo na minha vida é cura e libertação. Eu creio que o que Tu estás fazendo hoje na minha vida, por eu caminhar contigo, é cura e libertação. Aqueles que me perseguem têm que ter a tua permissão. Então, Senhor, eu não questiono, eu só lhe peço: dai-me a cada dia que passa forças para eu crescer na perseguição da minha vida. Dai-me, Senhor, na vida daquele meu filho que me preocupa tanto. Ele ainda não parou de ter a fraqueza dele e os modos dele. Sim, mas Senhor, eu só lhe peço: dai-me o Teu Espírito Santo, para que eu saiba, eu tenho os Teus sentimentos ao olhar para esse meu filho, que eu tenho os Teus sentimentos, não os meus. O meu é de desespero. O meu, Jesus, é de desespero. Eu já acabo colocando os pés pelas mãos, eu já quero falar, eu quero saber de tudo. Dai-me os Teus sentimentos, Jesus. Peça, meu irmão, minha irmã, peça junto com o Padre. Jesus, dai-me o Teu Santo Espírito. Dai-me o Teu Santo Espírito, Jesus. Peça, meu irmão, minha irmã. Eu quero sentir o que Tu sentes, porque eu sou corpo Teu, você é corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Jesus é a cabeça. E quem é o corpo? Eu e você. Então, se Ele dá o Espírito está em mim. Então, Senhor, manifesta o Teu Espírito em mim. Eu não quero mais resolver do meu jeito. Fortalece os meus passos, Jesus. Não me deixe desistir, Jesus. Vai rezando, meu irmão, minha irmã. Não me deixe desistir, Jesus. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador, Deus. Tenha misericórdia de mim, Jesus, porque eu me ponho à frente o tempo todo. Tenha misericórdia de mim, Jesus, por tantos anos dentro da igreja, e eu ainda não me abri ao Teu sentimento como eu deveria. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque se Tu me chamares hoje, eu não entrarei no céu. Eu tenho certeza disso, Jesus. Dai-me, Senhor, a sabedoria que vem do Teu coração. Resplandeça em mim, Senhor, essa sabedoria na hora das noites traiçoeiras da minha vida. Sim, Jesus, eu quero proclamar hoje que a Tua vitória já reina na minha vida. Eu ainda não vejo aos meus olhos, mas creio que o Senhor já venceu em mim. Eu creio que Tu já é vitória sobre o meu chamado como Padre Marcos e sobre aqueles que eu trago no meu coração. Eu creio, Tu já venceu a morte. Tu és a vitória. Por isso, Senhor, eu levanto as minhas mãos e proclamo diante do Teu santo altar, ao lado da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e minha também e nossa, dos anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, com as miríades, potestade dos anjos e santos ao redor deste altar. Senhor, a Tua vitória é minha fortaleza. Não me deixe desistir nesta hora, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque ainda, Senhor, sou um pecador. Ó Maria Santa e fiel, intercede, mãezinha, pela libertação ainda na minha vida, pelo apego do meu coração, pelo apego que eu tenho às coisas deste mundo, filhos, irmãos, marido, meu trabalho, o apego à minha saúde, o apego às coisas materiais também. Sim, Maria, intercede por nós, Santa Mãe Imaculada, Senhora, Virgem pura. Senhor,
Eu ainda proclamo diante do teu altar. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me agora. Liberta-me nesta hora, Senhor. Só tu és vida. Só tu és o médico dos médicos. Vem agora, Jesus. Fica comigo, Jesus. Não a minha, mas a sua vontade. Eu levanto as minhas mãos e proclamo que somente Jesus é o Senhor. Vai orando, vai orando. Deixa o Padre agora. Vai orando você. Deixa eu. Deixa o Padre interceder. Levanta, Deus, agora, com humildade no teu coração. Reconheça que você é fraco. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Vem junto com o Padre agora, olhando para Cristo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. O veneno do medo, o veneno da incerteza, o veneno da entrega, o veneno de desconfiar de ti, ó Deus. Sim, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Jesus. Jesus, fecha os teus olhos. Jesus, cura-me. Jesus, cura-me dos traumas. Cura-me, Senhor, do passado da minha vida. Cura-me, Senhor. Traumas, rejeições, imagens de morte, consagrações no ocultismo, rejeições, traumas, tudo aquilo que foi abuso sexual, brigas, violência doméstica, palavras de maldições, feitiçarias, palavras contrárias, suicídios, abortos, sacrilégios, tudo aquilo que invadiu a minha história de vida e de família, traições, adultérios, violência sexual, mortes, afogamentos, acidentes, inconformidades. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus. Levanta o teu braço, meu irmão, minha irmã. Não assista ao Padre, ore junto. Ore, em nome de Jesus, vai orando. Sim, Senhor, liberta a tua igreja, Jesus. Liberta, Senhor, esta família reunida diante do teu altar. Sim, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu querer na casa, na família. Liberta, Senhor, liberta esta casa, liberta a minha família, Senhor, do teu jeito, liberta, Senhor, fortaleça, Senhor, esta casa, fortaleça os passos desse pai, dessa mãe. Sim, meu irmão, minha irmã, levanta teu braço, diga: eu creio, Jesus é a vitória da minha casa. Hoje a salvação entra na minha casa. Eu não duvidarei. Jesus é o Senhor. E que caia toda maldição que entrou na minha
casa agora, pois Jesus é o Senhor. Jesus é a libertação deste lugar. Jesus, Ele é o poder, a glória. Jesus, eu proclamo a tua libertação agora, na vida do filho que o Senhor me confiou. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que a minha casa não proclame nesse mundo, mas a vitória já é certa. Vence Jesus, sempre vence Jesus. Ora la handara la ye, ora basura la bacandara la bar. Levanta o braço, vai orando no Espírito. Ora la handara la baraira la bacandara la ye. Ouve a basura lá, solta a voz, solta a voz, solta o clamor a Cristo, vai lá. Ore a la shira la baie, ore a bacana la harayana. Cadê o povo da Santíssima Trindade? Os servos, levanta-te, servos. Ore a shira la baie, ore a bacana la yera la handara la. Cura, Senhor, cura a minha casa, meu coração. Oh, cheira, 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 cheira. Ora, cheira, cheira, lava na randa, na randa, na randa, na randa. Ora, cheira, lava na. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Oh, cheira, lava na randa, na randa. Que caia toda dormição nesta casa, toda paralisia nesta casa caia agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda surdez, todo desânimo, toda depressão, tudo aquilo que veio das trevas é sucumbido nesta hora. Jesus, 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 Jesus é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti na vida do meu filho. Glórias sejam dadas na minha saúde, na saúde da minha casa, nas almas por quem eu rezo, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pela igreja, pelo povo brasileiro, pelo Brasil, pelos enfermos. Ora, la shira la varia la varia la varia la varia la varia la vai. Ora, shira la varia la varia. Vai orando pelos doentes. Ora, la ira la varia la. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, e clamo pela vida e a saúde da Maria Aparecida, Senhor, Cida. Olha na Shira, a vitória e o poder eu profecio, Senhor. Eu profecio a vitória na vida desta mulher. Eu profecio em teu nome, Jesus, a vitória na minha casa. Hoje, bendito é o nome do Senhor. Olha na randa. Vai, povo católico, vai orando, vai orando. Eu professo, Senhor, eu professo hoje no teu nome a libertação nesta família, no matrimônio desse irmão, dessa irmã. Jesus já venceu, Jesus já venceu. Jesus, Jesus, Jesus. É glória, 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 glória. Caia por terra, está caindo por terra. Todo cruzamento nessa família, toda consagração cai agora. Agora, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus, só Jesus é a vitória da minha vida, da minha família. Eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Jesus é o Senhor. Vai orando. É o próximo quem diz: pedi e receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz:
ti receberei, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres deste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Você, se eu orar, se eu orar, Se eu clamar, as muralhas Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ave Maria. O Senhor é convosco, bendita sois vós. Por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Espero que você tenha entendido que foi o teu ofertório que você entregou a Deus em primeiro lugar, foi esse da oração. Se você não orou, sinto muito, que Deus tenha misericórdia. Amém? Amém. Entreguemos tudo isso no colo da Virgem Mãe.